Flamengo não para em Jorginho e promete mais 3 reforços para o meio do ano. O Wesley escolhe qual time vai jogar. Pedro pela primeira vez titular na temporada. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista apoia o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo aqui pra frente com o Jorginho e companhia. Pois Fê, comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Mengão voltou hoje aos treinos. Folgou ontem, deu descanso para todo mundo. Agora a preparação para enfrentar o Corinthians no domingo já começou. Felipe Luiz deve colocar o Pedro pela primeira vez no ano, pela primeira vez na temporada, pela primeira vez nos últimos 7 meses como titular. Isso mesmo, baita novidade, todo mundo está querendo ver o Pedro titular. Já tem condições físicas para aguentar, podia ter colocado na altitude, mas preferiu ele, foi um pouco precavido, porque a altitude é um ambiente à parte, então resolveu não forçar o jogador, mas para domingo Pedro estará de titular. Outros jogadores voltando também, De La Cruz, Gonçalo Plata, Alexandro e companhia vão voltar, mas o Alan também, né, para poder reforçar o nosso Mengão aí. E um detalhe, Maracanã pela primeira vez vai ter mais de 50 mil pessoas no ano, ou seja, uma baita notícia. Vai ter casa cheia, vai ter ali homenagem, coisa e tal, e tá cheio de novidades boas aí. Então não deixe de se inscrever, não, e acompanha a gente também. Tamo junto? Meus amigos, Flamengo prestes a anunciar Jorginho. Ficou sabendo de uma boa notícia aí, que o Arsenal já está em negociações com outros meios de campos, volante, para o lugar de Jorginho. Na reunião que teve entre João dos Santos, empresário do Jorginho, com o Arsenal mais o técnico Arteta, ficou definido que acabou a temporada, eles vão liberar. O Flamengo terá que pagar ali uma porcentagem, né, equivalente a um mês que faltava de salário do jogador e também de um bônus que ele teria para receber até o final do contrato. E o Arsenal arcará com todo o restante do custo normalmente, já que o jogador cumpriu mais de 95%, muito mais, né? 95% do tempo que tinha estipulado em contrato. Então, com a boa amizade que ele tem com a Arteta, conseguiu aí já muitas coisas. E o Jorginho, se nada acontecer daqui para frente, não aparecer nenhum outro clube, porque já apareceu, né? Fiorentino fez uma proposta, já foi negada. Mas se não aparecer nenhum outro time, fizer uma proposta melhor do que a do Flamengo, 3 anos de contrato, salário de 2.200, o Jorginho vai assinar com o Flamengo no dia 1º de junho. Então as coisas estão adiantando, estão aquecendo. E o Flamengo, além de contratar o Jorginho, o Flamengo vai tentar a contratação do meia paraguaio de 21 anos, Júlio Enciso. Negociação que não deve ser fácil, pois é um jogador novo e bastante habilidoso. E também vai tentar a contratação do zagueiro Vitão junto ao Internacional. Contratação que não deve ser fácil também, porque no começo do ano eles já rechaçaram e agora que eles estão aí na luta aí pela conquista do Brasileirão, não querem perder reforço. Principalmente que pode acontecer do Flamengo enfrentar o Internacional mais lá para as oitavas ou quartas de final da Libertadores. Então seria um confronto direto aí, né? Um rival direto, e eles não vão querer reforçar o seu rival e ao mesmo tempo se enfraquecer. Mas o Flamengo vai tentar essas negociações e promete mais um, qual ainda não foi revelado, que seria um atacante, estilo o que o Felipe Luiz quer agora. Um atacante que joga pelas pontas, que seja finalizador, diferente do que a gente tem hoje, que faça mais gol do que o habitual. E com isso aí parece que uma pequena reformulação vai acontecer no Flamengo. Porque o que está acontecendo nos bastidores aí, meus amigos? Parece que Cebolinha está de saída do nosso Mengão. Ele deu uma entrevista e deixou claro que no futuro próximo ele voltaria ao Grêmio. E agora com essa Flamengo acionando e procurando, tendo uma lista em mãos aí, dizem que tem 50 nomes, e procurando um ponta que faça gols, Cebolinha começa a ser visto como um descarte no meio do ano, um jogador negociável. Então pode acontecer tudo isso. Eu particularmente não desejo que Cebolinha saia não, mas se você pegar aí o último ano do Vitinho, 2022, com a camisa do Flamengo, que todo mundo criticava, ele fez 14 gols. O Cebolinha já tem 2 anos e meio que está no Flamengo, fez 15. Então os números bem abaixo. Claro, o Cebolinha machucou muito mais, né? Passou muito mais tempo contundido, o Vitinho contundiu menos. Mas até o Vitinho, que era muito criticado, trazia mais, né? Dava mais retorno ao Flamengo
do que o próprio Cebolinha. Então vamos ver o que acontece. Você gostaria de ver o Flamengo se livrar de Cebolinha e fazer uma nova contratação? O Flamengo está estudando essa reformulação e além do Cebolinha, Michael também nesse momento. Eles não veem com bons olhos a permanência do Michael, que eu acho um erro, mas a informação que a gente tem segundo Bola VIP, o Flamengo deve fazer uma reformulação. Outro jogador que está quase que saindo do Flamengo, Matheus Gonçalves, está se acertando com o Red Bull Bragantino. Além do Matheus Gonçalves, tem mais alguém? Tem o Gerson, que também, dependendo da proposta, já falou que o Flamengo já falou que libera, principalmente se for boa para o clube financeiramente. Então tem o Gerson. E outro jogador que pode estar saindo, que vai sair, esse não é pode não, esse vai sair com certeza, esse já é cravado. Inclusive os empresários dele estão na Europa, mais precisamente na Inglaterra, conversando e analisando, visitando os clubes da Premier League. E um dos destinos mais prováveis de Wesley será o Manchester City. Por que o Manchester City? Porque o Liverpool se interessou, o Everton se interessou, o Tottenham se interessou, o Arsenal se interessou, o Chelsea se interessou. Fora da Inglaterra, o Barcelona fez sondagem, o Real Madrid, entre outros clubes, até na Arábia sondaram o Wesley. O Wesley é visto como o lateral direito mais promissor do momento, que tem todas as qualidades para ser um novo Cafu brasileiro. Então olha a estatura do Wesley no mercado. Com isso, vários clubes estão chegando, mas da Espanha não chegou nenhuma proposta onde seria o destino que o Wesley gostaria de ter. Não chegou nenhuma proposta. Eles sondaram, pesquisaram, mas não fizeram proposta. As propostas estão chegando e o time mais avançado no momento seria o Liverpool. Só que o Manchester City faz uma sondagem de última hora, os agentes do Wesley levam até o jogador gosta da proposta, gosta da ideia de ir jogar no Manchester City, porque ainda não há uma proposta em dinheiro, e o jogador decidiu, caso for para jogar na Inglaterra, que ele é preferência para jogar no Manchester City. Por que no Manchester City? Porque lá tem o Savinho, pode ser que eles contratem o Lucas Paquetá, existe essa possibilidade. Então o Flamengo está ali, ó, observando, aguardando, e se caso isso acontecer, o Wesley vai para a Inglaterra jogar no Manchester City. Ou seja, novos desfechos estão acontecendo e a gente fica aqui na expectativa. Já sabemos que o Wesley vai sair, mas para qual time será, meus amigos? Então o Wesley escolhendo o seu futuro clube, Flamengo se reforçando com o Jorginho e mais 3 nomes em breves. Se tudo der certo aí, o Júnior Enciso vem para revezar com o De Arrascaeta. O Jorginho reveza aí com Eric Pulgar, pode revezar também na vaga do De La Cruz. Então ganhar uma peça ali que é um coringa, pode jogar em mais de uma posição. E pode jogar até de meio ofensivo também, já fez essa posição algumas vezes e joga bem nas 3. Primeiro volante, segundo e meio atacante. E o Flamengo estudando aí a contratação do Vitinho, que seria um zagueiro que está reforçando, ficar com 4 zagueiros de alto nome, forte. Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão. E o Cleiton até o final do ano aí, que vai estar encerrando o contrato dele, não vai renovar, não quer renovar, além de sobreexcelente. Então tem tudo isso aí. E o Flamengo estuda mais um atacante na possibilidade de estar se reforçando o ataque aí. Mas existe uma lista com 50 nomes, e o Flamengo também vai ter que analisar, porque saindo o Wesley vai ter que contratar um novo lateral. O Wesley, galera, um outro detalhe aqui que eu estava me esquecendo, deve ser o jogador mais caro que o Flamengo já vendeu. Mas o Vinícius Júnior não custou 45? Mas 45 milhões de euros há 5, 6 anos atrás vale menos que os 35 milhões de euros de hoje. E o Flamengo pede para começar a negociação 35 milhões de euros. Mas deve terminar aí na faixa de 40 a 45, o que bateria o valor do Vinícius Júnior e muito. Outro detalhe, o Flamengo vai tentar se reforçar gastando menos de 10 milhões de euros, né? Vai tentar trazer um lateral que custe menos que isso. Está olhando já para o mercado sul-americano, olhando para o River, Boca Juniors, Peñarol, Universidade Católica, LDU, para ver se tem algum lateral direito ali com idade razoável, até no máximo 25 anos, para vir e substituir, né? Para ser um ali jogador que fique na reserva do Varela, podendo jogar assim na lateral direito, substituindo aí mais ou menos, entre aspas, o Wesley. Então o Flamengo tem essa lista aí para contratar, está analisando nome por nome, deve fazer até no máximo 6 contratações. Tá pensando só no Mundial não, tá, gente? O Jorginho foi falado muito pro Super Mundial, mas não é só pro Super Mundial não.
além do Super Mundial, o Flamengo está focando no restante da temporada. E no questão do Gerson aí, as coisas é um pouquinho mais difícil, porque só se chegar uma proposta muito fora da curva, que o Flamengo estuda aceitar. Então a expectativa no Flamengo não é muito boa, em questão de perder grandes nomes como Wesley e Gerson, mas por outro lado deve chegar grandes nomes também, como no meio, né, o Jorginho, Jurenciso, quem sabe. Então o Flamengo está estudando. E olha só, sequência como titular, Ayrton Lucas tem respaldo de Felipe Luiz e deve ter a primeira sequência como titular no ano. Lateral jogou desde o início contra a LDU em Quito, e com a incerteza da volta de Alexandre, o camisa 6 deve ser escalado para o confronto contra o Corinthians no domingo. No momento, a informação que a gente tem é que sim, em apuração aí, o Alexandre vai para o jogo, mas parece que ele vai começar no banco. E outro jogador que está cheio de moral aí, e confiante, já tem um retorno confirmado, embora ainda está sendo um pouco avaliado, porque não tem lesão, mas tem um edema ósseo. O edema é quando bate ali, tem uma batida, uma dor, fica dolorido, inchado. É diferente de lesão, que quando tem uma ferida, um estiramento ou algo parecido, rompimento de ligamento. Então o Gonçalo Prata ainda está sentindo um pouquinho de dores, mas isso melhorando, ele deve ir para o jogo. Então tá aqui, ó. Retorno de Prata. Flamengo está confiante no retorno de Gonçalo Prata para o jogo contra o Corinthians neste domingo, no Maracanã. O jogo acontece às 16 horas, horário de Brasília. O atacante não atuou contra a LDU pela Libertadores, mas apresenta evolução no tratamento. Ele está fazendo tratamentos, né, com balde de gelo, alguns remédios ali para ajudar. Parece que está evoluindo e deve, né, tudo ocorrer bem aí. Segundo o Vêner Casagrande, Prata teve um edema ósseo no joelho direito, sem lesão grave. Desde então faz fisioterapia no Ninho do Urubu e passa por avaliações diárias. A presença entre os titulares ainda não está garantida. Então pode ser que ele vá para o jogo, mas nem tudo é festa, né? Nem tudo está certo. E por último aí, galera, entre as novidades aí, é que no caso do Bruno Henrique, além das conversas com os irmãos, a investigação avança. A investigação revela supostas mensagens de pais de Bruno Henrique em conversas sobre as apostas. Então o que acontece? A Polícia Federal descobriu aí mais conversas, agora entre outros parentes. Todo mundo sabe que o Bruno Henrique está sendo indiciado aí por suspeitas de participar de um esquema de favorecimento de apostas para seus parentes e amigos. E aí o negócio vai só perdendo. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo junto com mais 10 pessoas por um suposto envolvimento em fraude em competições esportivas. Além disso, de acordo com a investigação da PF, os pais do ponta esquerda também são suspeitos de participarem da possível manipulação de jogos. Olha só. Além disso, após o jogo do Flamengo contra o Santos, o pai de Bruno Henrique comemorou que o atacante tomou o cartão amarelo. Logo em seguida perguntou ao Vander se tinha ganhado R$ 5.000. No entanto, o irmão do atleta enviou uma mensagem afirmando que não. O irmão do atleta enviou a mensagem afirmando que não poderia dar todos os detalhes pela internet, apenas pessoalmente. Por fim, Vander pediu que a mãe fornecesse dados como acesso de e-mails e CPFs de terceiro para não criar outras contas. Por fim, Vander pediu que a mãe o fornecesse dados como acessos a e-mails e CPF de terceiros para criar contas em casas de apostas. Eles queriam criar novas contas. O irmão de Bruno Henrique também pediu para a mãe pagar os boletos e depositar nas plataformas com o objetivo de fazer novas apostas. As informações foram dadas pela Rede Globo. Então, apesar da investigação da Polícia Federal aí, que parece que o negócio vai feder ainda mais. Eu queria muito que o Bruno Henrique fosse inocente, mas a cada dia que passa parece que não. Só que esse processo aí pode ser arrastado 2 anos. Lembrando que ele ainda tem 1 ano e meio de contrato com o Flamengo, então deve cumprir o contrato com o Flamengo, já que o STJD aí não vai afastar o Bruno Henrique, pois não, por enquanto eles não veem que necessita dessa ação. Então, meus amigos,
Comenta aqui o que você acha disso. Abençoado Fla, aqui no Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto, valeu!